Olá, graça e paz. Passando aqui então para fazer a mentoria número 6, aula número 2. E hoje eu quero falar com vocês sobre quem não sabe ensinar, não aprendeu. Se você não sabe ensinar, você não aprendeu. Então eu quero te convidar a você aprender a palavra de Deus. E tem um versículo que eu gosto muito e que me motivou desde pequena a aprender sobre a palavra do Senhor, que está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é conhecimento. Por exemplo, se eu falar para você aí, abre em Ageu, onde você vai procurar? Como que você sabe como isso acontece na palavra de Deus? Nós estamos falando sobre a andragogia e uma das coisas importantes dentro do conhecimento da escola de discípulos é você aprender a desenvolver-se na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é dividida, como nós todos sabemos, em Novo e Velho Testamento. Só que o que significa isso para você? Você sabe explicar? Se você não sabe explicar, é porque você nunca aprendeu. Talvez você esteja na igreja há 20 anos e você nunca soube explicar por que a Bíblia é dividida entre Nova e Velha Aliança. Mateus começa então a explicação da vida de Jesus e começa então todas as cartas paulinas da Nova Aliança. E a lei existe aqui, ó, da Torá nos primeiros 5 livros. Depois nós temos vários livros poéticos, proféticos, o profeta maior, o profeta menor. E por que a Bíblia se divide dessa maneira? Você já parou para pensar? Queridas, eu quero que você viva mais do que um conhecimento. Eu quero que essa mentoria te traga uma experiência. Inclusive, eu quero que quando você for abrir a palavra de Deus, que você comece a falar assim, vamos abrir, quem me acompanha sabe disso. Quando eu vou pregar, eu falo assim, ó, vamos abrir a palavra de Deus no profeta Isaías. E aí eu falo, no livro de Isaías, eu falo, Isaías é um profeta maior. E eu sempre explico, é porque ele é grande? Não, é porque ele teve mais revelação a respeito daquilo que Deus queria falar. Existem outros profetas maiores, por exemplo, depois de Salmos, você vai ter Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí começam os livros Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os livros dos profetas maiores. Aí vem os livros pequenininhos, que são importantes também. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e Ageu, Zacarias e Malaquias, que são aqueles que são os profetas menores. Toda a palavra profética, ela está no Antigo Testamento. E existe um motivo para isso. Porque tudo se cumpriu em Cristo. Tá? Então, Jesus veio cumprir as Escrituras. A palavra do Senhor nos diz isso. Então, tudo que está acontecendo em nossa vida foi uma grande revelação de Deus através dos seus profetas. E outra coisa que eu quero que você entenda. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu fiquei assim, eu já contei essa experiência, não sei se para vocês, mas já contei algumas vezes. Eu falei, cadê a matéria? Né? Eu mandei um e-mail, onde está a matéria? Não estou localizando. E aí eles disseram, a matéria é o tema, você que vai desenvolver. E eu falei, mas como assim? Eu tô aqui para aprender, eu vou ter que... Não entendi. Gente, é muito sério isso, eu fiquei chocada. Eles falaram, sim, é assim que se aprende de verdade. Criando uma teoria, criando uma tese. Então eu quero que você aprenda a ter uma teoria sobre a palavra de Deus. A ter uma tese a respeito daquilo que você quer falar. Por exemplo, se eu quero falar sobre graça, aonde que eu vou encontrar sobre graça na Bíblia? No Velho ou no Novo Testamento? E aí as pessoas falam, por que nós somos uma igreja apostólica? Por que será? Porque nesse momento você pode aprender aqui. Porque nós não somos uma igreja aqui, ó, do Velho Testamento, onde éramos uma igreja profética, onde éramos uma igreja onde o Espírito vinha através de anjos, que a palavra vinha através de revelações, que a palavra vinha... Não, nós somos da Nova Aliança e que se resume em quê? Aqui, ó, a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que conta a vida de Jesus, Atos, a vida dos discípulos, e depois as cartas que direcionam para nós, para a nossa vida. Obviamente, existem cartas que não foram escritas diretamente para a igreja dos gentios, mas para a correção das igrejas daquele momento. E nós temos o livro aqui do final, Apocalipse, e as cartas paulinas,
as cartas que são extremamente importantes para o cristianismo nos dias de hoje, para o cristianismo da graça, para o cristianismo para o gentil, que somos nós, aqueles que o Senhor escolheu. Então eu quero fazer aqui uma tarefa para você, tá bom? Desenvolva aí as suas habilidades. Essa semana eu quero que você tenha um aprendizado consciente, tá bom? Desenvolver aí o seu conhecimento teológico, que é o número 1 aí da nossa apostila do PDF. Eu quero que você divida a Bíblia como ela é. Eu vou dizer aqui, mas eu quero que você me explique isso, tá? Lá no meu particular, você vai me procurar e você vai mandar aí. Pode pegar da internet, não tem problema, mas o mais importante é que você desenvolva uma pesquisa sobre como a Bíblia se desenvolve, tá? Vamos lá então. Primeiro, nós temos os livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são livros da Torá. Depois você vai encontrar os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó já é um livro poético, Salmos poético, Provérbios poético, Cantares poético, depois os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, até Daniel. Depois os profetas menores, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Ok, Zacarias e Malaquias. Se encerra o Velho Testamento. Por que existe o Novo? Porque é uma nova dispensação do Espírito sobre a igreja. É um novo tempo. Então Jesus precisou morrer para que pudesse ser validado esse novo concerto, essa nova aliança. Do que será que eu estou falando? Você sabe? Você sabe o que é a nova aliança? Então eu gostaria que você aprendesse sobre o que é a nova aliança. E eu vou te dizer, antigamente você não tinha acesso a Jesus. Você não tinha acesso a Deus. Hoje o Senhor começou a me dar uma canção muito linda. E ele falava exatamente nessa canção de que nós somos comprados por Jesus. Nós não éramos dele. Nós éramos lá. No passado, nós precisávamos de um comportamento, de uma ação, para nós podermos sermos melhores. O que Jesus percebeu? O que Deus percebeu? Nosso Pai percebeu que nós não conseguiríamos e Ele veio e morreu no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida para que hoje nós tivéssemos acesso a Ele e Ele a nós. Então aquela inimizade que era contra nós se encerra então na nova aliança. E hoje eu sou filha. Mas você sabia que você aí desse lado, você pode estar vivendo um evangelho na antiga aliança? Porque um dia você errou, porque um dia você pecou, você é sincera. Você ama Jesus, está na igreja, mas você não consegue se perdoar por causa do peso da Torá, por causa do peso da lei. Você sabia que muitas pessoas ainda vivem olho por olho, dente por dente, quando o Senhor fala que já não é mais assim? Você sabia que a mesma palavra que está assim, o Senhor disse, olha, a Bíblia fala para não adulterar, eu vos digo, se você olhar para uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Então, existem regras novas na nova aliança, direitos e deveres na nova aliança. Você sabe do que eu estou falando? Se você conseguir explicar, você aprendeu. Se você nunca conseguir explicar, você nunca vai conseguir transmitir o amor de Deus. Sabe por que você não se sente amada? Sabe por que você não consegue sentir o amor de Deus? Porque você não conhece o Jesus ressuscitado que morreu no teu lugar. Você conhece Jeová, da antiga aliança. Você conhece apenas o Deus que castigava, o Deus que era terrível, o Deus que fulminava, o Deus que mandava matar, o Deus que destruía povos, o Deus que descia fogo do céu, o Deus que mandou enchente. É esse Deus que você conhece. Então eu quero te convidar a você entender por que a Bíblia é dividida em partes. Depois o Novo Testamento, vem os livros, os evangelhos, depois a carta de Atos, que é simbolizando a nossa continuidade apostólica, depois as cartas paulinas, e aí você vai identificar que coisas tão lindas que o Senhor tem para você, que você vai ficar impactada. Depois que acaba Mateus, Marcos, Lucas e João, o que acontece? Do que Deus quer falar? Está falando da nova igreja, do novo tempo, que não serviam mais as sinagogas. E o Senhor falava algo comigo tão grandioso, que eu quero compartilhar com você. Muitas mulheres estão aqui e elas enxergam o templo lá fora, o templo sagrado, sabe? Elas não conseguem nem ir à igreja porque elas se sentem pecadoras. Elas não conseguem nem ir à igreja porque elas acham que a igreja não as cabe, sabe? Mas quando na verdade
Quando Jesus morreu, ele veio habitar dentro de você. E você agora é o templo do Espírito Santo. Você sabia disso? Que agora todo aquele glamour que era reservado para o templo, agora esse glamour está dentro de você. Você é aquela que carrega a grandiosidade, o próprio Deus dentro de você, através da presença do Espírito Santo. Você sabe onde está escrito isso? Tarefa de casa. Eu quero que você fale para mim sobre o que você descobriu, sobre o amor de Deus. E me explica como que a Bíblia está dividida. Como que está classificada a Bíblia? Explica para mim. Se você conseguir explicar, você aprendeu. Deus abençoe.